Graças a Deus. Hoje nós estamos aqui no terceiro dia, tratando das 7 declarações que Jesus fez na cruz. Lembrando que o Senhor Jesus fez a primeira declaração, que é: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus fez a segunda declaração, conversando com o ladrão da cruz, dizendo: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E agora o Senhor Jesus, ele faz a terceira declaração, se dirigindo a duas pessoas distintas. Jesus fala com sua mãe, né? Mulher, eis aí teu filho. E ele diz para João: eis aí tua mãe. Então, essa é a terceira declaração que Jesus faz na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. E depois ele olha para João e diz: eis aí tua mãe. O texto nos diz que o Senhor Jesus, ele foi levado então para o Gólgota, né? Ou caveira, dependendo da tradução, onde eles crucificaram a Jesus. Se diz aqui, né, mais uma vez, tendo de cada lado um dos malfeitores, um malfeitor à direita, um segundo malfeitor à esquerda. E depois diz que Jesus estava no meio. E diz que Pilato escreveu um título. A Nova Versão Internacional diz uma placa, é uma inscrição. E nessa inscrição estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Para que nós entendamos a importância dessa placa, nós precisamos voltar ao contexto histórico em que isso acontece. E a prática romana, ao crucificar alguém, era que todo condenado deveria ter o seu crime escrito. De maneira que, se a pessoa fosse assassina, né, a placa dela estaria escrito assassina. De maneira que, se aquela pessoa estava sendo crucificada por estupro, ela levaria uma placa com as palavras escritas estupro. Se ela fosse, de repente, se fosse uma pessoa que estava tentando libertar a nação, uma insurreição, eles iriam escrever na placa insurreição. Ou seja, aquela placa deveria conter o crime pelo qual aquela pessoa foi condenada. E qual é a ideia dessa placa? A ideia dessa placa é para que as pessoas tivessem conhecimento, né, de qual era o crime que a pessoa tinha feito, mas ela também tinha uma intenção de intimidar as pessoas. Ou seja, se a placa estava escrito assassinato, se tinha alguém que estava cometendo assassinato, ao ver a placa, e ao assistir ou ver, ou até mesmo sem mesmo assistir, mas ao saber como era feita a crucificação, a pessoa ficaria intimidada com aquilo. Ou seja, ela pensava: eu sei que o crime que eu estou cometendo é passível de morte, e de morte de cruz, essa morte horrível. E se tivesse alguém pensando em cometer um assassinato, certamente ele passaria a pensar 2 vezes. Ele diz: olha, se eu fizer o que esse homem fez, o meu fim provavelmente será esse. Então aquela placa tinha uma finalidade de intimidação, ou seja, era uma placa bastante educacional, para dizer: a pessoa está sendo condenada por isso, e ao mesmo tempo intimidar qualquer pessoa que estivesse pensando ou fazendo aquele crime. Naturalmente, se a placa continha o crime pelo qual a pessoa foi condenada, a placa de Jesus não poderia ser diferente, e a placa de Jesus deveria também ter lá escrita o crime que Jesus cometeu. Mas a questão é a seguinte: Jesus não cometeu nenhum crime. O texto, se nós olharmos, por exemplo, alguns versículos antes dos versículos que nós fizemos leitura nessa noite, diz assim, por exemplo, em João 19,4: outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que vos lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Pilatos está dizendo: eu não encontro nele crime nenhum. Mas Jesus estava sendo crucificado, e a acusação feita pelos líderes da época, pelos líderes religiosos, era de que Jesus estava se proclamando Rei dos Judeus. Logo, eles escreveram: Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, Rei dos Judeus.
Então, no caso, a placa de Jesus é o correspondente a dizer qual era o crime pelo qual Jesus estava morrendo. Jesus Cristo estava morrendo pelo fato dele ser rei. Jesus estava sendo crucificado por ser rei. Colocaram aquela placa, uma vez que Jesus não havia cometido nenhum pecado. Mas para que os líderes religiosos da época conseguissem crucificar Jesus, eles precisavam de artimanhas, de manobras políticas. Por mais que eles fossem os líderes judaicos, meus amados irmãos, uma pessoa não consegue matar outra com a aprovação da lei de uma maneira tão simples. Quer dizer, a pessoa precisa ter alguma manobra para conseguir matar Jesus. Por mais que eles quisessem matar Jesus, eles precisavam de um argumento. O que nós iremos acusá-lo? Vamos acusá-lo de que ele é rei. Mas só isso é desprovido de argumento. Então eles estavam querendo dizer o seguinte: olha, por que Jesus deve ser morto, Pilatos? Jesus deve ser morto porque ele está dizendo que ele é rei. E nós não temos nenhum outro rei que não seja César. O nosso rei é César. Logo, se Jesus diz que ele é rei, ele está querendo tirar o lugar de César. Agora, Pilatos, o que eles estão querendo dizer nas entrelinhas, preste atenção, Pilatos. Você está aqui como nosso líder, mas acima de você está César, e César é rei. Se você não matar esse homem que está dizendo que é rei, nós vamos mandar mensagem para César dizendo que você está compactuando com esse rei. Logo, César vai se voltar contra você, vai tirar do seu posto e você pode até morrer. A manobra política era essa. Nós vamos colocar César contra Pilatos. E aí Pilatos se vê numa situação difícil. Por quê? Porque ele é político. Ele não é uma pessoa inocente, ele sabe o que está acontecendo. Ele tem convicção de que Jesus não cometeu crime nenhum. Mas ele sabe que se chegarem rumores de que ele está do lado de uma pessoa que está fazendo insurreição, ou seja, uma pessoa que está lutando pela libertação política de Israel, ele sabe que ele pode perder seu posto. E não apenas isso, ele sabe que ele pode até mesmo, dependendo da situação, perder a cabeça. Ele não quer pagar para ver. Ele, embora sabendo que Jesus é inocente, ele prefere o caminho mais cômodo. Bom, é mais fácil eu permitir que matem Jesus do que de repente eu ter problemas depois políticos lá na frente, com o meu cargo, com a minha função, com os meus ganhos. Embora eu saiba que Jesus seja inocente, eu não quero esse problema com eles. E tanto é que Pilatos sabe que eles estão armando, quer dizer, Pilatos não foi enganado. Tanto é que os judeus fizeram uso de uma manobra muito boa, mas quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que eles tiveram a opção de soltar um ladrão. A opção lógica seria soltar Jesus, mas eles escolheram soltar quem? Barrabás. E Barrabás, sim, era um líder que estava buscando a liberação política de Israel, lutava, matava soldados, e eles pediram para soltar aquela pessoa. Nesses dois atos, nós vemos que há uma contradição de frases. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: nós só temos um rei que é César, mas por outro lado eles mandam soltar Barrabás, que está lutando contra César. Quer dizer, uma ação deles contradiz a outra, e Pilatos não é bobo. Se de fato eles fossem a favor de César, eles tinham que mandar matar Barrabás. Mas eles não mandaram matar Barrabás, eles mandaram soltar Barrabás e matar a Jesus. Então, na verdade, a fala de que eles só têm César como rei, como diz o ditado, é história para boi dormir. E Pilatos sabe disso. E aí Pilatos diz o seguinte: bom, como diz a regra, como é o nosso costume, como são as nossas leis e regras locais, nós vamos escrever aqui o crime que esse homem cometeu. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Pronto. E aqui está a prova de que Pilatos
não é bobo. Pilatos fala o seguinte: vocês estão me usando para matar esse homem, e agora eu vou usar essa situação para atacar vocês. De que maneira? Com a placa. Pode parecer simples, mas preste atenção. Ele escreveu: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O que aconteceu quando eles viram que ele escreveu isso? Eu falo: não, pelo amor de Deus, não escreva essa placa, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Diga que ele disse que é o Rei dos Judeus. Diga que ele está alegando que ele é o Rei dos Judeus. Uma coisa é você escrever Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, afirmação. Outra coisa é você dizer: ele disse que é Rei dos Judeus. Preste bem atenção. Pilatos não escreveu Jesus disse, ele escreveu Jesus Nazareno, vírgula, na maneira simples de dizer, né? Rei dos Judeus. Afirmação. Está aqui. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Não, ele não é o Rei dos Judeus. E aí quando eles falam: por favor, mude a placa, mude a acusação. Aí é o troco de Pilatos, ele responde: o que está escrito? Está escrito. O que ele quer dizer? Eu não vou mudar nenhum ponto e nenhuma vírgula. Vai ficar assim. Jesus Nazareno, Rei. Aleluia. Primeira parte, Jesus Nazareno. Nazaré era uma cidade pequena. Nazaré era uma cidade significante. Eles não consideravam Nazaré uma cidade importante. Tanto que, em determinada passagem, Natanael pergunta, né? Pode vir alguma coisa boa de onde? De Nazaré. Ou seja, a cidade é tão insignificante, não tem status, não tem glamour, não tem atrativos, que a pergunta é: será que pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? E o que está na placa? Jesus de Nazaré. Embora Nazaré fosse o cumprimento de uma profecia, os judeus naquela época não queriam aquela cidade sendo citada. E Pilatos fala: vocês vão ter que ficar com o nome dessa cidade aí. Antes de eu prosseguir para a explicação Jesus, Rei dos Judeus, preste bem atenção. A placa está escrito em 3 línguas. A placa está escrita em latim. A placa está escrita em grego. A placa está escrita em hebraico ou aramaico. Quer dizer, a placa é trilingüe, com as 3 principais línguas da época, com as 3 línguas dominantes da época, sendo o hebraico, o aramaico a língua da religião, sendo o latim a língua dos romanos, a língua do poder, e sendo o grego a língua da filosofia. O que prova que na Páscoa em que Jesus Cristo padeceu, que ele morreu, que ele sofreu por nós, havia um grande número de pessoas, e pessoas de várias línguas, de várias nações. E certamente para que ninguém perdesse o que estava acontecendo, eles falaram: vamos garantir, vamos escrever em 3 línguas, de maneira que se a pessoa, para a gente ter certeza de que o maior número de pessoas possível vai ter acesso e saber o que está acontecendo. Agora você imagina, a placa está em latim, a placa está em grego e a placa está em aramaico. O terror para os líderes judeus. Os judeus estão lendo, quem sabe grego está lendo, os romanos, está todo mundo lendo, eu não quero isso. E aí ele diz o seguinte: Jesus, Rei dos Judeus. Agora, por que os judeus ficaram irritados com a frase? Porque presta atenção. A lei da época dizia o seguinte, com raríssimas exceções: mas um cidadão romano não pode ser crucificado. Um cidadão romano não pode morrer por cruz. Por quê? Porque a cruz é muito feia. A cruz é algo degradante. A cruz, a morte de cruz é uma morte tão difícil, tão dura, tão agonizante, que nós não queremos isso para os nossos cidadãos. Por mais que eles sejam maus, nós não desejamos isso para eles. Ou seja, preste atenção, por mais que eles sejam criminosos, mas eles não merecem morrer desse jeito. E quem está morrendo daquele jeito? Jesus. Ou seja, um cidadão romano não pode morrer desse jeito, mas Jesus pode morrer desse jeito. Agora, não é só Jesus. O texto diz que é Jesus, Rei dos Judeus. Aí está
o tapa com luva de pelica de Pilatos. Porque o que ele está querendo dizer para os líderes religiosos da época, e os líderes estão entendendo, tanto é que eles pediram para tirar a placa. Quem é o rei? O rei é a pessoa que possui o cargo mais alto, mais elevado de uma nação. Não existe nenhum cargo mais elevado do que o rei de uma nação. A pessoa que merece mais respeito, a pessoa que merece mais admiração, a pessoa que merece tudo de mais importante deve ser dado ao rei. Agora preste bem atenção, se o rei, que é o cargo mais alto e elevado da nação, pode morrer desse jeito, sendo chicoteado, sendo cuspido, sendo motivo de chacota, o que ele quer dizer? Se o rei de vocês, o rei dos judeus, pode morrer assim, se nós estamos tratando o rei de vocês como um lixo, significa que vocês que estão abaixo do rei são pior do que o lixo. Os judeus não se agradaram disso. Agora você começa a entender porque os judeus estavam furiosos na cruz. Porque eles fizeram uma manobra e usaram Pilatos. Mas Pilatos também não é bobo, ele fez uma manobra e usou os judeus. Foi meu troco. E quem está no meio disso? Jesus, que está pagando por tudo isso. O texto depois diz que os soldados vieram e dividiram as partes. Nós já comentamos aqui que era prerrogativa dos soldados que estavam crucificando alguém dividir os pertences da pessoa que era crucificada, uma espécie de pagamento para a pessoa, para o algoz que estava lá, para matar e para fazer alguém sofrer na cruz. Mas um dado interessante é que diz que eles não rasgaram uma veste de Jesus, uma veste feita de alto a baixo, sem ter costura nenhuma. E o mais interessante disso é que a Bíblia diz que quem deveria usar uma veste sem costura, assim uma veste única, sem ter parte, sem ter remendo, era o sacerdote. Somente o sacerdote deveria ter uma peça assim. Se Jesus tinha uma peça assim, era uma prova de que ele era o sacerdote. Ou seja, em termos culturais, existem várias informações do que está acontecendo. Mas a parte que nos cabe agora para entrar é o fato de que tinham, o texto diz aqui, nos apontam, 5 pessoas perto da cruz. E o mais interessante, como acontece ainda hoje, a maioria das pessoas que estão perto da cruz é feita de mulheres. Existem 5 pessoas aos pés da cruz. 4 mulheres e um homem. Quatro mulheres e um homem. 4 Marias e um João. Uma dessas mulheres que estava aos pés da cruz, uma dessas Marias era Maria Madalena. O que a Bíblia nos diz sobre Maria Madalena é que Maria Madalena havia sido templo de 7 espíritos. E que quando Jesus a encontrou, o Senhor expulsou esses 7 espíritos do corpo dela. O Senhor Jesus, que havia expulsado os demônios e libertado Maria Madalena, está na cruz. E Maria Madalena está vendo tudo aquilo. Não confundir aqui, meus amados irmãos, com a mulher adúltera. Muitas pessoas falam, foi Maria Madalena. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nunca disse isso. O que aconteceu foi que um clérigo, determinada vez, fez um sermão e passou a pregar isso. E as pessoas passaram a reproduzir. Mas a pergunta é, não tem uma única pessoa que consegue provar que foi Maria Madalena, que é a mulher adúltera. O que a Bíblia diz
é que Maria Madalena foi possuída por 7 espíritos. Isso a Bíblia diz. A Bíblia diz a mulher adúltera. Mulher, não diz nome. Logo, atribuir que a mulher adúltera é Maria Madalena, quem diz isso tem que provar. A pergunta é como você vai provar se a Bíblia não diz isso? Então esse é um erro geralmente comum que as pessoas falam. A Bíblia em lugar nenhum diz que Maria Madalena era a mulher adúltera. A Bíblia diz que houve uma mulher adúltera, mas não dá um nome para ela. Logo, pode ser qualquer mulher. E por que Maria Madalena? O que me chama a atenção nesse texto é que a segunda Maria, que está aos pés da cruz, é a mãe de João, que está lá na cruz. O texto de Mateus diz que ela está lá. Agora, por que é importante, meus amados irmãos, saber que aquela mulher está lá? Sabe por quê? Porque essa mesma mulher, antes de Jesus estar na cruz, quando Jesus estava no seu ministério terreno, em determinado momento aquela mulher chegou para Jesus com uma ideia brilhante. Ela chegou para Jesus e falou assim: Senhor Jesus, eu vim aqui para te fazer um pedido. Qual é o seu pedido? O meu pedido é que um dos meus filhos, quando for vier ao teu reino, sente à tua direita, e o meu segundo filho sente à tua esquerda. O Senhor é rei, o Senhor vai ter um reino. Se o Senhor vai ter um reino, o Senhor vai ter um trono. Se o Senhor vai ter um trono, vai ter lugar perto do trono. Eu sou mãe, eu amo os meus filhos e eu quero o melhor lugar para os meus filhos. Portanto, por favor, coloque o meu filho à direita e o meu segundo filho à tua esquerda. E o texto diz que quando os outros discípulos ficaram sabendo disso, eles ficaram irados. E aí você fala, mas por que eles ficaram chateados? Porque será que de repente estavam desunidos? Eu gosto muito da explicação que o pastor Warren Wiersbe dá. Ele diz o seguinte: eu acho que aqueles discípulos ficaram irados porque eles não pensaram na ideia primeiro. Eles é que queriam ter pensado na ideia primeiro, mas de repente a ideia não lhes ocorreu, mas ocorreu a mãe de João de Jacob. Como que eu não pensei nisso antes? É mesmo, eu pensei em um lugar. O lado bom da história é que se ela acreditava, se ela estava pedindo para que um dos filhos sentasse à direita e outro à esquerda, é que ela acreditava que Jesus ia ser rei. Então quer dizer, aquela mulher pelo menos tinha fé. Embora o pedido dela estivesse fora de local, ela acreditava que Jesus ia ter um reino e que nesse reino ela queria que os seus filhos, um se sentasse à direita e à esquerda. E o que Jesus responde para ela? Jesus olha para aquela mulher e diz o seguinte: será que eles podem beber? Quer dizer, será que eles podem e conseguem aguentar o cálice que eu vou beber? Preste atenção. Aquela mulher pediu para que um dos seus filhos estivesse à direita e um tivesse à esquerda. Agora Jesus está na cruz. O que ela provavelmente está pensando? Como eu fui infantil. Como eu fui uma cristã rasa. Como eu fiquei pensando em coisas triviais que não eram importantes. Eu queria status para os meus filhos. Eu queria que eles estivessem na melhor posição. Mas agora Jesus está no seu trono, a cruz. Agora ela olha para a cruz e será que ela queria ver João pregado numa cruz e o outro filho dela, Tiago, na outra? Porque foi isso que ela pediu. O que Jesus quer dizer? Antes do trono é preciso passar pela cruz. Antes da vitória, antes de qualquer coisa, você precisa ser provado. E se aprovado, você recebe. É fácil fazer um pedido, mas você imagina agora aquela mulher vendo Jesus sofrendo o que ele está sofrendo e ela falar: ainda bem que Jesus não respondeu e não deixou que o meu pedido se concretizasse. Porque se ele tivesse concretizado o meu pedido,
eu teria que ver o meu filho pendurado à direita e o meu outro filho pendurado à esquerda. Você consegue imaginar o sentimento daquela mulher olhando e falando, ele está suportando tudo isso. Mas os meus filhos estão salvos. Os meus filhos estão livres. E um dos filhos dela estava perto dela na cruz. E agora Jesus vê a sua mãe. E ele se dirige à sua mãe. E ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Porque Jesus não chamou sua mãe de mãe? Vocês imaginam o problema que daria se Jesus olhasse e falasse assim, mãe, de cima da cruz, e os soldados e aquelas pessoas descobrissem que a mulher que estava lá era a mãe dele? Jesus não está falando com falta de respeito, não. Mas ele fala, mulher, eis aí o teu filho. O que ele quer dizer? Eu estou morrendo. Eu concordo com alguns pastores e teólogos que escrevem o seguinte. Se tinha alguém que tinha o poder de mudar o veredito daquela cruz, seria Maria. Se tinha alguém que podia mudar, aquilo era Maria. Imagina, ela falou assim, não mata não, ele é meu filho. Por favor, não faça isso, ele é o meu filho. Para que ela tirasse Jesus da cruz, ela precisaria negar que ele era o Filho de Deus. Ela precisava dizer, ele é meu filho, não é filho de Deus, e acabou a história, logo não merece morrer, e tchau. Mas se Jesus não completa o trabalho da cruz, nós não temos acesso a Deus. Se Jesus não conclui a sua obra na cruz, Maria não tem acesso a Deus. Porque às vezes tem algumas pessoas que dizem que Maria é corredentora. O que é corredentora? Que ela é redentora junto com Jesus. Mas quem está na cruz? Jesus está sozinho na cruz. Não tem ninguém ajudando ele a pagar o preço. Como que alguém quer dividir as honras? A mão de Maria não foi transpassada pelo prego. Os pés de Maria não foram transpassados pelo prego. Maria não sentiu sede. O que eu estou dizendo com isso? Maria certamente é a mulher que mais está sofrendo. Preste bem atenção aqui vocês. Aqui nós temos nesse recinto mães. Você consegue visualizar ou tentar imaginar você vendo o seu filho morrer e você não fazer nada. E não é simplesmente morrer. A crucificação de Jesus durou aproximadamente 6 horas. Você consegue imaginar? Tente visualizar o seu filho. Ou de repente, se você não tiver um filho, tente visualizar a sua filha passando pelo que Jesus passou e você olhando e vendo tudo o que está acontecendo. Você consegue imaginar a dor daquela mulher? Você consegue imaginar o drama, a dor que aquela mulher está passando aos pés da cruz? Mas no começo do ministério de Jesus, quando Jesus estava nas bodas de Caná, quando Jesus transformou água em vinho, Maria veio como que querendo dar uma ordem, fazer alguma coisa para Jesus. Jesus chegou e falou assim, espera aí, que tenho eu contigo, mulher? Naquele momento, Jesus está dizendo uma coisa, Maria, você é minha mãe, e eu te respeito, mas eu quero que você entenda uma coisa, eu sou o teu Deus.
Glória a Deus, aleluia. Eu preciso cumprir o ministério que o meu pai me deu. E aqui para ilustrar, eu lembro uma vez que eu estava na casa de um pastor amigo meu, que naturalmente não vou citar o nome dele, e ele conversando com sua mãe, alegre, descontraído, e a mãe faz uma pergunta para ele de algo, e ele fala para ela: mãe, de acordo com a Bíblia, e ele prova por A mais B pela Bíblia, que não era a vontade dele, diz: você deve fazer assim. Ela: ah, mas eu não concordo. E aí ele olha para aquela mãe, e eu fiquei assim, ele diz o seguinte: mãe, eu não estou falando como teu filho. Ele era pastor de igreja, e a mãe dele era da igreja dele. Ele disse: eu estou te falando isso como o teu pastor. Não misture as coisas. Eu sou o teu filho, mas esse conselho que eu estou te dando é como pastor. Não misture as coisas. O que ele quer dizer? Como alguém que tem responsabilidade do cuidado espiritual seu. Como alguém que foi chamado e capacitado por Deus para te dar uma orientação. O que Jesus está falando para Maria é o seguinte: Maria, você é a minha mãe, sim, mas eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Salvador. E o que ele está querendo dizer? As frases que eu disse no ministério se aplicam a você também. Eu disse: sem mim nada podereis fazer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Logo, Maria, você vai ter que aguentar. Por quê? Porque eu vou para a cruz e eu vou morrer. Não estou falando como teu filho, estou falando como teu Deus. Glória a Deus, santo nome do Senhor. Para que você tenha acesso a Deus e a salvação, eu preciso morrer. Mas aquela mulher está sofrendo, e ela tem que aguentar aquilo. O que é bonito de ver isso tudo, meus amados irmãos, o que é extremamente importante ao ver isso tudo, é que ela de fato aprendeu e tem Jesus como seu Senhor. Porque ela poderia ter parado tudo aquilo, mas ela entende que é necessário que Jesus morra, e ela não atrapalha. Ou seja, ela entende: se Jesus não morre, eu também não sou salva. Eu não posso atrapalhar no ministério dele. E Jesus olha para João e diz o seguinte: aliás, antes de eu tratar de João, Jesus tem irmãos, não tem, meus amados irmãos? A Bíblia diz que Jesus tem irmãos. E antes que alguém venha dizer o seguinte: não, mas é que a Bíblia fala irmãos como é primos. Não é. Esse é um erro muito básico que as pessoas fazem. A palavra irmãos, no sentido de primos ou até mesmo descendentes, é usada no hebraico. A Bíblia foi escrita em grego. E grego existe sim termo para primo, existe termo para filho, existe termo para irmão. As pessoas usam uma língua para justificar a outra. A Bíblia diz que Jesus teve irmãos e irmãs. Glória a Deus, aleluia. É isso que o texto diz. Jesus tinha irmãos. Naturalmente, se o irmão mais velho, Jesus é o primogênito de Maria, mas ele é o unigênito de Deus. Primogênito de Maria, mas unigênito de Deus. Ou seja, o primeiro dos filhos de Maria, mas o único filho de Deus, nesse sentido. O cuidado de Maria deveria ficar com os seus irmãos. Mas por que é que Jesus então não pede para que alguns dos irmãos dele cuidassem de Maria? Porque os irmãos de Jesus na época não poderiam fornecer o tipo de cuidado que Maria merecia. Qual era o cuidado? Cuidado espiritual. Ele falou: eu não vou deixar minha mãe aos cuidados de descrentes. Como que eu vou pedir para que eles cuidem? Não que eles não pudessem cuidar, mas o que ele quer dizer? A minha mãe também precisa de cuidados espirituais, que os meus irmãos não podem dar porque eles não acreditam. Logo, eu não posso entregar os cuidados da minha mãe para nenhum dos meus irmãos, a não ser o meu irmão
não no sentido, né, de sangue, mas os meus discípulos. E quem está lá? João. Aí ele olha para João e diz o seguinte: eis aí a tua mãe. O que ele quer dizer? Preste bem atenção, meus amados irmãos, na responsabilidade que Jesus coloca sobre os ombros de João. Embora seja uma coisa linda o que aconteceu, mas também é uma coisa onerosa. Jesus olha e diz o seguinte, olha, nessa frase o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: João, de todas as pessoas no mundo com quem eu poderia deixar o cuidado da minha mãe, eu escolhi você. Você vai cuidar da minha mãe. Você consegue imaginar o peso disso? João, agora você vai cuidar da Maria. Você não me ama? O mesmo amor que você vai demonstrar comigo, eu vou morrer, eu vou ascender ao céu, não vou poder cuidar da minha mãe. Essa responsabilidade agora é sua. Quem vai cuidar de Maria é você, João. E olha para Maria e falou assim: e ele agora é o teu filho. A Maria, mãe do João, está lá. A Maria, mãe biológica de João, está lá. E ela falar: mas Jesus sou eu, fui eu que dei a luz, fui eu que aguentei 9 meses. Não, ela já aprendeu. Ela fez um pedido e viu no que dá. Agora ela já está madura. Se ele está falando, é assim que deve ser, e ponto. Aleluia. Agora ela aprendeu, ela está madura. Se Jesus, o meu rei, o meu Senhor, o meu Salvador, está falando que agora é o meu filho deve cuidar dessa mulher, eu não me oponho que ele passe a cuidar dessa mulher a partir de agora. Com tudo isso que eu falei, meus amados irmãos, e naturalmente que o texto bíblico, o contexto histórico é muito rico, nós poderíamos ainda abordar várias outras facetas do que aconteceu aqui, mas o que agora eu quero chamar para a conclusão dessa mensagem para você é um aspecto muito prático. E o lado prático que eu quero dizer para você é o seguinte: na primeira declaração de Jesus na cruz, Jesus fala: perdoai-os, ou dependendo da tradução, perdoa-lhes. Jesus está na cruz, Jesus está sofrendo, mas a primeira palavra é voltada para quem não está na cruz. Ele está na cruz, mas ele não está pedindo por nada dele. A segunda palavra de Jesus na cruz, Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É Jesus que está na cruz, embora o ladrão está na cruz, ele está concedendo uma bênção para uma outra pessoa. E a terceira palavra de Jesus da cruz também não é uma palavra voltada para ele, é uma palavra voltada para a sua mãe e para o seu discípulo João. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Mas qual é a importância dessa palavra de Jesus para Maria? E qual é a importância dessa palavra de Jesus para João? Quer dizer o seguinte, meus amados irmãos: mesmo na cruz, Jesus Cristo mostrou preocupação, carinho, afeto para com as pessoas que estavam lá. Mesmo na cruz, ele sofrendo, ele está pensando: a minha mãe continua viva e ela precisa de cuidados, ela precisa comer, ela precisa beber, ela precisa de roupa, ela precisa de casa. O seu pai já está morto, José, o marido dela. O seu filho mais velho agora está prestes a morrer, ela vai ficar abandonada. Jesus fala: não, antes que eu morra, eu deixo as coisas arrumadas para você aqui na terra. Embora a minha preocupação principal com você seja o céu, eu não vou te deixar abandonada, não. Não, Senhor, eu tenho preocupação com vocês. E o que eu acho lindo nessa parte é que a Bíblia diz o seguinte: olhai para os lírios do campo. Eles não estão vestidos, os animais não estão comendo, e ele faz uma comparação: embora os animais sejam bons, vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus, e vocês merecem muito mais do que eles. Se
Se eu cuido dos animais, eu não vou cuidar de vocês. Jesus está falando, eu cuido de vocês. Mesmo na cruz eu estou preocupado com as vossas necessidades. Eu não vou deixar ninguém padecendo necessidade, não. Eu vou cuidar de cada uma dessas necessidades. É como se ele estivesse dizendo, Maria, se de repente você achou que você ia ficar sem cuidado de ninguém, mentira, eu não deixo ninguém abandonado. Eu vou te deixar com uma pessoa. Eu já achei uma pessoa para me substituir. Você não ficará sozinha. Está querendo dizer, Maria, eu cuido de você. O que nós aprendemos com essa mensagem, meus amados irmãos? O que nós aprendemos é que o Senhor Jesus, sim, está preocupado com as nossas necessidades e que Ele, sim, cuida de nós. Pode parecer, às vezes parecem coisas simples, bobas ou banais, mas Jesus, Ele cuida de nós. Ele está sempre preocupado com os detalhes de nossas vidas, a ponto de se preocupar no momento de morte com quem iria cuidar de sua mãe. Jesus resolve o problema de Maria, o problema da Maria e para Maria, né? E o que é bonito, ele diz o seguinte: logo depois, quando ele aparece já com o corpo ressurreto, Jesus, ele diz para os discípulos: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder de Deus. E o que é mais interessante, quando nós olhamos a lista em Atos 2, quando nós olhamos a lista no começo do livro de Atos, nós vemos que Maria também está lá, esperando ser revestida pelo poder de Deus em Jerusalém. E o mais interessante, a família de Jesus aumenta. Os irmãos de Jesus, ou pelo menos Tiago, passa a acreditar em Jesus também. Agora o Tiago não é apenas um meio-irmão de Jesus, mas ele é irmão também no sentido espiritual. Ele agora acredita que ele é verdadeiramente Cristo. Agora Tiago também pode cuidar da Maria da maneira que Jesus queria, além da responsabilidade que ele já havia dado a João. E se nós voltarmos para Maria, a mãe de João e Tiago, Jesus falou que eles iriam beber. A Bíblia diz que o seguidor não pode ser maior que o seu líder. Se Jesus sofreu, isso é uma prova de que nós também iremos padecer. Mas o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos dá graça para que nós suportemos todas essas coisas. Eu quero me adiantar apenas para dar um detalhe que faz relação com isso. É que o primeiro dos discípulos a morrer é o Tiago, filho da Maria, que está aos pés da cruz. Quando a perseguição vem para a igreja primitiva, o primeiro dos discípulos a morrer é esse mesmo filho da Maria que está aos pés da cruz. Ela vai enfrentar sentimentos opostos. Por quê? Porque um dos seus filhos é o primeiro a morrer e o segundo dos seus filhos é o último a morrer. Tiago é o primeiro a morrer e o outro filho dela, João, é o último a morrer. Mas para eu concluir, meus amados irmãos, eu espero que vocês tenham ficado com essa convicção: o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de mim e de você, até mesmo na cruz. E Jesus falou isso, meus amados irmãos, quando ele estava na cruz. Ele estava em instantes próximos da sua vitória. Mas quando Jesus, preste bem atenção, se Jesus resolve problemas antes da cruz, imagina depois da cruz. Porque quando ele sai da cruz, ele diz o seguinte: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Glória a Deus. O Deus que cuida de mim e de você é o Deus a quem todo o poder lhe foi dado no céu e na terra.
Fiquemos em pé, vamos fazer uma oração. Senhor, quando nós passamos a meditar na cruz, ó Pai, o Teu sofrimento nos constrange. Que o Senhor perdoe, ó Pai, toda e qualquer oração, ó Deus, que nós fizemos igual a de Maria, ó Pai. Às vezes nós procuramos status, nós procuramos lugares, ó Deus, para aparecer. E o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: se você quiser aparecer, pegue a tua cruz, carregue a tua cruz, sofra, padeça, Senhor. Ainda bem que o Senhor, ó Pai, é grande em perdoar, ó Pai. O Senhor é tardio em irar-se, ó Pai. Que o Senhor não leve em conta, ó Pai, as orações egoístas, ó Pai. As orações, ó Pai, em que nós nos colocamos como centro do mundo, ó Pai. Ó Deus, muitíssimo obrigado, ó Pai. Muitíssimo obrigado, Deus, pelo que o Senhor fez e continua fazendo por nós, ó Pai. E eu saio daqui, ó Pai, com uma convicção, ó Pai, que o Senhor cuida de mim, ó Pai. Sim, Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim, ó Pai. O Senhor cuida de mim, ó Pai. E se o Senhor cuida de mim, se o Senhor cuida de nós, a Tua palavra diz o seguinte: se vocês homens, se o teu filho te pedir pão, você não dá uma cobra. Se o teu filho te pedir um presente, você não lhe dá um veneno. Agora, se vocês que são homens e são maus, vocês não dão coisas ruins aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus. Sabemos que o Senhor tem o melhor preparado para nós, sim, Senhor. E nós queremos descansar, ó Pai. E o meu sentimento nessa noite, ó Pai, é de poder, ó Deus, repetir as palavras que o salmista disse, ó Pai, no final daquele lindo salmo, Salmo de número 46. Eu também posso me aquietar e saber que Tu és Deus. Sim, Senhor, nós nos aquietamos, ó Pai, ao estudar a Tua cruz, ó Pai. Nós nos aquietamos, sim, Senhor, sabendo que o Senhor tem todo o poder, ó Pai. O Senhor tem toda a glória, ó Pai. Que nada foge do controle de Suas mãos, ó Pai. E que nós somos mais do que vencedores, ó Pai, em Ti, ó Pai. A Tua cruz é a maior prova disso, ó Pai. Ó Senhor Deus, muitíssimo obrigado, ó Pai. Muitíssimo obrigado, ó Deus, pelo trabalho que o Senhor fez na cruz, ó Pai. Eu Te louvo e desde já Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Sim, o Senhor Deus cuida de nós. Amém. Amém.